Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Sabe, há algo sobre a liberdade que é diferente quando se esteve atrás das grades. A porta se fechou atrás de mim com um clique, um som com o qual eu já estava muito familiarizado, mas desta vez sinalizava a minha libertação. Caminhei em direção ao carro de Raquel, o som do cascalho sob meus sapatos me lembrando de que eu estava livre para ir para onde quisesse. No entanto, o que eu mais queria era acertar as contas, fazer as coisas do jeito certo, de uma maneira que a lei nunca poderia. Raquel me abraçou assim que me aproximei, apertado e desesperado, como se pudesse espremer os anos que perdemos. Tem alguma coisa que você queira fazer primeiro? Ela perguntou, com a voz baixa e preocupada. Tudo o que eu conseguia pensar era como uma cerveja gelada seria boa, lavando a sujeira da cadeia. Que tal o pub O'Malley? Ela sugeriu. Eu concordei. Era tão bom quanto qualquer outro lugar para planejar meus próximos passos. Enquanto dirigíamos, o mundo parecia mais nítido, mais vívido do que eu lembrava. Raquel falava sobre coisas pequenas, provavelmente tentando me trazer de volta à normalidade. Mas eu não conseguia me livrar do peso do que me esperava, ou da amargura da traição que ainda se agarrava aos meus pensamentos. Eu tinha sido preso por causa de Elizabeth, a mulher com quem eu havia prometido passar minha vida. Para os outros, nossa história de amor era perfeita. Mas por baixo, estava apodrecendo, cheia de mentiras e enganos. Lembro-me do dia em que pedi ela em casamento, ela chorou e disse sim de maneira tão doce. Como eu poderia saber que aqueles mesmos olhos que me olhavam com amor me viriam ser condenado? Um pequeno sorriso irônico brincando em seus lábios enquanto meu mundo desmoronava? Aposto que você mal pode esperar para recomeçar, né? As palavras de Raquel me trouxeram de volta. Eu forcei um sorriso. Sim, recomeçar, eu murmurei, a ironia amarga na minha boca. Recomeçar? Quando cada fibra do meu ser clamava por retaliação. O pub estava movimentado, um contraste nítido com o silêncio de uma cela. Encontramos uma cabine no canto, discretamente iluminada e um pouco privada. Eu pedi uma cerveja, a espuma fresca sob o meu nariz, um pequeno prazer. Há novos começos, Raquel brindou, levantando o copo dela. Eu bati levemente no dela, o som oco. Novos começos, com certeza, se incluíssem acertar contas antigas. Você vai vê-la? A pergunta de Raquel foi cautelosa, quase um sussurro pela mesa. Elizabeth? Eu disse, o nome dela como cinzas na minha boca. Eu tenho que ir, não é? Eu preciso de encerramento. Mas o que eu realmente precisava era olhar nos olhos dela enquanto virava o mundo dela de cabeça para baixo, assim como ela fez comigo. Raquel mordeu o lábio, apenas, e tenha cuidado. Não deixe isso te consumir. Ela sempre foi a voz da razão, mas ela não entendia. Isso não era sobre ser consumido pelo ódio, era sobre justiça, sobre fazer as coisas certas. Não pela lei, não por ninguém mais, mas por mim. Enquanto saíamos do pub, o ar fresco da noite batia no meu rosto, me trazendo sobriedade. O caminho à frente estava claro. Elizabeth havia tirado tudo de mim e minha liberdade, minha paz, minha confiança. E agora, era a minha vez. Eu jogaria o jogo longo, calculando cada movimento com precisão. Ela não me veria chegando, ou ela sentiria, assim como eu senti aquela porta da cela se fechar atrás de mim. E quando eu terminasse, só então poderia dizer que estava verdadeiramente livre. Vamos rebobinar o relógio um pouco, vamos. Veja bem, tudo era perfeito, pelo menos, era assim que parecia. Elizabeth e eu? Éramos o casal de ouro. Namorados do ensino médio que se tornaram parceiros para a vida toda, ou pelo menos, era o plano. Olhando agora para trás, consigo ver as rachaduras que ignoramos, as pequenas mentiras que começaram a se acumular. É engraçado como a mente funciona, escondendo as verdades dolorosas até que explodam na sua cara. Lembro-me do dia em que a pedi em casamento. Foi durante um piquenique no lago, o mesmo lugar onde nos conhecemos quando éramos crianças. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranjas e rosas, e eu pensei, é isso. Isso é felicidade. O sim dela foi ofegante,
cheio de lágrimas de alegria. Mas eram realmente lágrimas de alegria? Talvez fossem lágrimas de outra coisa, algo como culpa, porque, naquela época, ela já estava escondendo coisas de mim. Avance rápido pelas formaturas da faculdade, promoções no trabalho, a felicidade mundana da vida doméstica, até a ferida aguda da traição. Preciso te contar uma coisa, ela disse em uma noite fria de novembro, com a voz trêmula. Lembro-me de como o ar parecia carregado, quase elétrico, como se a tempestade dentro dela estivesse prestes a se soltar. Estou grávida, ela anunciou, e eu congelei. Alegria, confusão, depois suspeita, tudo isso me corroía por dentro. Nós tínhamos planos, sabe? Esperar até os 30, ficar financeiramente estáveis. Mas lá estava ela, mal com 26 anos, e jogando nossos planos pela janela. Por que agora? Eu perguntei, as palavras apertadas na minha garganta. Foi só aconteceu. Ela tropeçou em sua explicação, os olhos desviando. O medicamento que tomei para a gripe mexeu com meu anticoncepcional. Eu acreditei nela? Eu queria. Meu Deus, eu queria. Mas então vieram os sussurros, as noites tardias no escritório, as sutis mudanças em seu comportamento. Paranoia? Talvez. Até que não era mais. Até que voltei para casa mais cedo um dia de uma viagem de negócios e a encontrei não sozinha. A sala de estar, o nosso lugar de risadas e amor compartilhados, transformou-se na cena da minha maior humilhação. Elizabeth, que diabos é isso? Minha voz estava calma, até demais. Ela deu um pulo, assustada, os olhos arregalados de medo, ou era culpa? Ao lado dela, ele se apressou em se cobrir, um colega dela, alguém que eu tinha conhecido em festas da empresa, sorrindo e apertando minha mão. Como é para um enredo? Nós estávamos apenas. Ela começou, mas suas palavras eram vazias. Eu não precisava ouvir suas desculpas, a evidência estava ali, uma traição visual. Não é o que parece, ela suplicou. Não é isso que sempre dizem? Mas era exatamente o que parecia. Tudo o que tínhamos construído, todas as promessas que fizemos um ao outro, despedaçadas naquele momento. Saí naquela noite, o frio mordendo minha pele, espelhando o gelo no meu coração. Vingança? Redenção? Ambos dançavam na minha mente, sedutores e doces. Mas eu precisava de um plano. Calculista, preciso e completamente devastador. Elizabeth havia levado a vida que construímos e a despedaçado. Agora, era minha vez de retribuir o favor. Então, aqui estamos, você e eu, e essas memórias agridoces. Dizem que você não pode seguir em frente sem deixar o passado para trás. Mas eu digo que você não pode deixar para trás até acertar as contas. E acredite em mim, pretendo acertá-las. O amor, você sabe, supostamente é esse vínculo bonito e inquebrável. Para Elizabeth e eu, começou como tudo o que você sonharia. Mas os sonhos podem se transformar em pesadelos muito rapidamente. Nosso amor foi testado, não uma vez, mas repetidamente. Cada teste, um golpe no que eu pensava ser uma base sólida. Vamos falar sobre as provações, a verdadeira essência da nossa história. Não foram só rosas. Também tivemos nossas doses de espinhos. O primeiro grande teste veio quando éramos apenas crianças no ensino médio. Amor jovem, tão frágil, tão ingênuo. Terminamos porque Elizabeth queria ouvir o que mais havia por aí. Aquilo doeu. Lembro-me de estar sentado nos degraus da minha varanda, pensando, o que diabos isso quer dizer? Mas, sabe, éramos jovens, e todo mundo dizia que era só uma fase. 3 semanas depois, ela voltou. Cometi um erro, confessou, os olhos molhados de lágrimas. Eu a aceitei de volta sem pensar 2 vezes. A segunda vez foi mais difícil, durante a faculdade. Os riscos pareciam mais altos então. Supostamente, deveríamos ser maduros, certo? Supostamente, deveríamos ter tudo resolvido. Mas não, lá estava ela de novo, dizendo que precisava de espaço, precisava de novas experiências. Aquilo me despedaçou. Mas o que eu poderia fazer? Eu a amava. Então, esperei. Namorei sem rumo, tentando preencher o vazio que ela deixou. Voltamos a ficar juntos como ímãs,
Sempre atraídos um pelo outro apesar de tudo. Isso deveria ter sido minha pista, certo? Quando alguém mostra quem é, acredite neles. Mas o amor, ele te cega. Faz você ter esperança contra toda esperança. Agora, avançamos para nossa vida de casados. Tudo tranquilo, certo? Errado. A traição final nem foi construída lentamente, foi repentina, uma surpresa. Lembro-me daquele dia, chegando em casa mais cedo. A casa estava muito quieta. Então, lá em cima, risadas. Não eram apenas risadas comuns, eram risadas dela. E não sozinha. Abri a porta do nosso quarto e a encontrei com outra pessoa. Nossa cama, nosso espaço sagrado, profanado. O olhar no rosto dela quando me viu. Horror. Mas para mim, foi clareza. Todas aquelas pequenas dúvidas que eu tinha ignorado, todas se encaixaram. Você não entende, ela tentou, se esforçando para se cobrir, suas palavras se atrapalhando. Não é o que parece. Não é o que parece, ecoei, minha voz estranhamente calma, cada palavra gotejando veneno. Parece que você está traindo, Elizabeth. O que mais há para entender? Ela tinha desculpas, é claro. Sempre tem. Algo sobre se sentir negligenciada, sobre eu não estar por perto o suficiente. Desculpas são como band-aids em um ferimento de bala quando a confiança é despedaçada. Eu ri, um som curto e amargo. Negligenciada? Sério? Essa é sua desculpa para isso? Tudo depois pareceu como se estivesse passando por um pesadelo. As discussões, o choro, as súplicas. Ela implorando por perdão, prometendo que foi um erro único. Mas como eu poderia confiar nela novamente? Como voltar atrás depois disso? Então, aqui estamos. Você pode pensar que sou do tipo vingativo, planejando meu próximo passo. E talvez eu seja. Talvez o amor tenha me transformado nisso. Mas quando você investe tudo em alguém, apenas para ter tudo jogado de volta na sua cara? Me diga que você não sentiria o mesmo. Me diga que você não gostaria de fazê-los sentir apenas uma fração da dor que eles causaram a você. Sim, é o que eu pensei. Já teve um daqueles momentos que simplesmente viram o seu mundo de cabeça para baixo? Não as pequenas coisas, mas as grandes revelações que alteram a vida. Para mim, foi uma quinta-feira fria e comum. Eu deveria estar em Denver, lembra? Uma viagem de rotina, exceto que foi interrompida. A Receita Federal tinha invadido a empresa, grande confusão. Peguei o próximo voo para casa, um dia antes. Elizabeth não sabia que eu estava voltando ou ninguém sabia. Ao entrar em nossa casa, aquele cheiro familiar de lavanda me atingiu. Sempre foi o favorito de Elizabeth. Deixei minha bolsa perto da porta, a casa silenciosa. Muito silenciosa. Elizabeth? Nenhuma resposta. Deixei para lá. Imaginei que ela estivesse com as crianças ou algo assim. Fui para o escritório para deixar minhas coisas e talvez verificar alguns e-mails. Mas, ao passar pela sala de estar, ouvi risadas. Não era o tipo inocente. Era diferente, tingido com, eu não sei, intimidade? Meu coração martelava no peito enquanto eu me aproximava. As vozes não eram altas, mas no silêncio de nossa casa, eram como um chamado de sirene. Você realmente não deveria. Era a voz de Elizabeth, brincalhona, provocadora. Um homem riu, um som profundo e desconhecido. Ah, vamos lá, Liz. Como se você não quisesse que eu fizesse isso. Não era uma voz que eu conhecesse. Minha mente disparou. Um intruso? Não, era algo diferente. Eu espreitei em volta da esquina, e lá estavam eles. No nosso sofá, minha esposa e um cara qualquer, com o braço dele em volta dela como se fosse dono do lugar. Como se fosse dono dela. Prendi a respiração, um suspiro silencioso de incredulidade. Eles não tinham me visto ainda, muito envolvidos em seu próprio pequeno mundo. Cada fibra do meu ser gritava para invadir lá, para confrontá-los, mas eu hesitei. Eu precisava saber, precisava ouvir dela. Chame isso de masoquismo, chame de necessidade de uma prova inegável. Então, esperei, observei, o voyeur na minha própria tragédia. Então, ela o beijou. Não um selinho, não um beijo amigável.
Era profundo, apaixonado. O tipo que ela costumava reservar para mim. Minhas mãos se cerraram em punhos, unhas cavando minhas palmas o suficiente para fazer sangrar. Me senti doente, o coração se rasgando no peito. Mas eu precisava ouvir. Tirando meu celular do bolso, comecei a gravar. Provas. Eu precisava de provas. Por que agora, Liz? Ele perguntou, a voz baixa, rouca. Ela riu. Aquele som que uma vez aquecia meu coração agora me arrepiava até os ossos. Porque é divertido, excitante e ele não sabe. Ele está muito envolvido em seu trabalho para perceber. Traição. Lá estava, exposta em suas próprias palavras. Não apenas emocional, não apenas física, mas uma traição de tudo que construímos juntos. Eu recuei, tropecei realmente, recuando para as sombras. Parei a gravação. O que fazer com isso? Confrontá-la agora? Não, muito cru, muito volátil. Eu precisava planejar, pensar nos meus próximos passos. Isso não era apenas um caso, era uma destruição sistemática de nosso casamento. Saí tão silenciosamente quanto entrei, despercebido. Ela nunca soube que eu estava em casa. De volta a um hotel próximo, não dormi. Eu assisti aquele vídeo repetidamente, cada vez gravando mais profundamente sua traição em meu coração. Vingança? Redenção? Essas palavras dançavam em minha mente, um sussurro sedutor. Este foi o momento, meus amigos. O momento em que tudo mudou. O momento em que decidi que ela não sairia impune. Não desta vez, nunca mais. A vida, aprendi, não apenas te joga curvas, ela as arremessa em você sem piedade. Depois de descobrir a traição de Elizabeth, pensei que já tinha visto de tudo. Mas a profundidade de sua decepção era mais profunda do que eu poderia ter imaginado. Sentado naquela sala de hotel estéril, relembrando sua infidelidade em minha mente, um plano começou a se formar. Não apenas para confrontá-la, mas para expô-la, para fazê-la sentir uma fração da devastação que ela tinha me infligido. Dias passaram. Cada um uma espera calculada, uma coleta de vontade e evidências. Eu precisava de mais do que apenas um vídeo, eu precisava de uma prova incontestável que não pudesse ser ignorada. Contratei um investigador particular, alguém discreto, alguém que pudesse cavar sem chamar atenção. O que ele encontrou não foi apenas mais um caso, mas vários. Sim, vários. Cada revelação era uma faca, cada nome uma traição. Sr. Smith, sua esposa tem sido ativa, disse o investigador ao telefone, sua voz desconfortavelmente neutra. Seus relatórios foram minuciosos, detalhando horários, lugares, nomes de pessoas que eu conhecia, pessoas em quem confiava. Meu mundo não apenas foi abalado, foi obliterado. Finalmente, a confrontei. Era uma noite fria, daquelas em que sua respiração embaça à sua frente, combinando com o frio nos meus ossos. Ela estava na cozinha, cantarolando, um som agora estranho e irritante. Bati os relatórios do investigador no balcão. O som foi satisfatório, alto, final. Quer explicar isso? Minha voz estava firme, mais fria que o ar ao nosso redor. Elizabeth congelou, de costas para mim. Por um longo momento, ela não disse nada. Quando se virou, seu rosto era uma máscara de calma que eu não reconhecia. O que exatamente você quer que eu explique? Sua indiferença doeu, seu desprezo pela gravidade de suas ações me enfureceu. Tudo, eu disse. Ou você esqueceu todos esses homens com quem você esteve? Espalhei as fotos, relatórios espalhados pelo balcão da cozinha como o pior jogo de cartas do mundo. Ela olhou para eles, realmente olhou, e depois para mim. Houve um lampejo de algo, medo, talvez, ou talvez apenas a realização de que seus jogos tinham acabado. Eu não te devo nenhuma explicação, ela retrucou, sua voz aumentando. Não depois de como distante você tem sido. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta? Eu ri, áspero, zombeteiro. Tornou-se da minha conta quando você os trouxe para nossa vida, para nossa cama. Seus olhos se estreitaram. Eu fiz o que tinha que fazer. Você nunca estava por perto, sempre ocupado com o trabalho ou viajando. O que você esperava? Eu esperava que minha esposa fosse fiel,
Que discutisse seus sentimentos comigo, não saísse com outros. Minha voz ecoou na cozinha, reverberando pelas paredes. Ela deu de ombros, um movimento casual que alimentou minha raiva. Bem, talvez você tenha esperado demais. Foi isso, o ponto de ruptura. Percebi então que não havia como salvar isso, não havia como voltar ao que tínhamos. Ela estava longe demais, perdida em suas justificativas e decepções. Os próximos passos estavam claros. Legais, precisos e frios. O divórcio era a única resposta. Mas não apenas qualquer divórcio, se eu faria questão de que ela saísse apenas com sua culpa. Cada ativo, cada centavo que eu pudesse manter longe de suas mãos ávidas, eu faria. Não por malícia, mas por justiça. Por cada mentira, cada indiscrição, ela pagaria. Enquanto me preparava para a batalha legal que estava por vir, uma coisa ficou clara, e isso não se tratava apenas de terminar um casamento. Tratava-se de recuperar minha vida, minha dignidade. Ela achou que tinha me enganado, mas o jogo estava longe de acabar. E desta vez, eu estava ditando as regras. É engraçado, de uma forma sombria, como quando você pensa que atingiu o fundo, o chão cede novamente sob você. Depois que a poeira baixou da minha confrontação com Elizabeth, eu pensei que tinha visto o pior. Eu estava pronto para lutar, para retomar o que era meu e deixá-la apenas com os destroços de suas ações. Mas a vida, ou o destino, ou como você quiser chamar, tinha mais uma reviravolta guardada para mim. Lembro-me claramente do dia. O ar estava nítido, o tipo de frio de outono que penetra nos ossos, um contraste nítido com o calor da raiva que queimava dentro de mim. Eu estava sentado no escritório do meu advogado, as paredes forradas de livros que cheiravam a couro e tempo, um lugar que parecia estar longe do caos da minha vida. Foi então que o telefone tocou. Senhor Smith, aqui é o detetive Larson do departamento de polícia local. Sua voz era áspera, totalmente profissional. Precisamos que você venha até a delegacia. É sobre sua esposa. Meu coração parou. Minha mente percorreu possibilidades, nenhuma delas boa. Ela tinha feito algo drástico. Estava tentando fugir, escapar das consequências que certamente viriam para ela? Nenhuma das minhas suposições estava perto. Encontrei o detetive em uma sala Stark, iluminada por fluorescência, o que fazia tudo parecer mais severo, mais frio. Ele deslizou um envelope manila sobre a mesa para mim. Achamos que você deveria ver isso primeiro, ele disse, seus olhos não encontrando os meus. Dentro estavam fotografias, mais relatórios, evidências de uma natureza que eu não havia antecipado. Extratos bancários, recibos de cartão de crédito, mas não para luxos ou escapadas secretas. Não, eram para pagamentos a um investigador particular, um muito mais competente que o meu, e para algo muito mais sinistro. Sua esposa estava investigando você, Sr. Smith, continuou o detetive Larson, observando-me atentamente. Parece que ela suspeitava de várias atividades que poderiam ser consideradas ilegais. Inclusive insider trading. Eu ri. Era absurdo. Um reflexo. Você está brincando. Ele balançou a cabeça, um movimento lento e deliberado. Receio que não. E há mais. Parece que sua esposa não parou nos crimes financeiros. Ela estava investigando também questões pessoais. Alegações de má conduta, casos, coisas que ela esperava que manchassem irreparavelmente sua reputação. A sala girou. Esse era o jogo dela? Me pintar como vilão de todas as formas possíveis, minando não apenas nosso casamento, mas toda a minha vida. A realização foi um golpe que eu não esperava, uma traição de um tipo diferente. Ela não estava apenas traindo, ela estava tentando me destruir completamente. Por quê? Consegui articular a palavra, minha voz rouca. O detetive Larson deu de ombros. As pessoas fazem coisas loucas em situações desesperadas. Parece que ela queria ter uma vantagem, algo para usar contra você. Vantagem. Chantagem. Os termos ecoavam na minha cabeça. Isso não era apenas um divórcio. Era guerra, e ela havia planejado suas batalhas muito mais meticulosamente do que eu havia percebido. Saí daquela delegacia com um novo propósito. Meus planos anteriores para uma separação simples, limpa, mesmo que eu saísse por cima, pareciam ingênuos agora.
Não, isso tinha que ser estratégico, devastador. Elizabeth queria jogar? Tudo bem. Eu mostraria a ela como os jogos eram realmente jogados. Cada conversa, cada encontro com ela agora tinha um peso novo, um novo significado. Eu a observava, a ouvia, sabendo do que ela era capaz. E enquanto passávamos pelas diligências, enquanto nos sentávamos frente a frente na mediação, no tribunal, eu estava calculando, sempre calculando. O dia final do tribunal chegou, e enquanto eu estava lá, apresentando o meu caso, expondo a extensão de sua decepção, não apenas para mim, mas para todos, senti uma satisfação sombria. O martelo do juiz foi um som doce, uma confirmação de que a verdade havia vencido, que seus planos e esquemas tinham se desfeito. Enquanto eu saía do tribunal, um homem livre legal e emocionalmente, o céu era uma vasta extensão de azul, não marcada por nuvens. O ar ainda estava frio, mas senti um calor se espalhando por mim. Talvez fosse a vitória, talvez fosse a liberdade, ou talvez fosse o começo de algo novo. Mas seja o que for, eu estava pronto para enfrentá-lo, de frente, sem mais segredos, sem mais mentiras. Apenas eu, e o caminho à frente.